E aí, pessoal do bem? Tudo na paz, na tranquilidade por aí? Espero que sim, viu? Boa notícia? Má notícia? Do que o Leão vai falar hoje? Bom, mais uma daquelas notícias que o trabalhador brasileiro aceita com uma normalidade inacreditável, né? A última do governo bolsolixo genocida contra o trabalhador brasileiro é a suspensão do pagamento do PIS. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não vai receber mais o pagamento do PIS deste ano de 2021. Acredite se quiser. Aí, para quem é rico e milionário, ou para quem é militar, para quem é político, está se perguntando o que é PIS. O PIS, quem trabalhou um mês registrado em 2020, por exemplo, tem direito a sacar o PIS. Quem trabalhou em 2020 e ganhou menos registrado, quem trabalhou registrado em 2020 e ganhou menos que R$ 2.000, tem direito a sacar o PIS, chamado abono salarial. Pois esse PIS, o bolsolixo genocida, suspendeu um acordo entre o presidente da Caixa, entre Paulo Guedes e Bolsonaro, suspenderam o pagamento do PIS. E eles estão roubando do trabalhador quase 8 milhões de reais. 8 milhões não, 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Suspensão do abono salarial, PIS e PIS-PASEP. O PIS-PASEP também. Quem tem direito? Quem ganhou até 2 salários mínimos, até R$ 2.000, né, em 2020. O PIS, ele é pago pela Caixa Econômica Federal, exclusivamente pela Caixa Econômica Federal. O PIS-PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Interessante, né? O presidente da Caixa anda para cima e para baixo com o Bolsonaro. Eu não sei se ele é presidente da Caixa ou se ele é assessor do Bolsonaro. Esse presidente da Caixa custa alguns R$ 1.000 para nós. Cerca de mais de R$ 200 mil é o que ganha o presidente da Caixa. Bom, ele está sempre com o Bolsonaro. Pergunta, paga-se R$ 200 mil para um presidente da Caixa para ele não trabalhar na Caixa? E faz um acordão com o Bolsonaro para suspender o pagamento do PIS? Pagamento do PIS. Quem recebeu, recebeu em 2021. Quem não recebeu, não vai receber mais. O governo federal mandou suspender. Quando eu recebi essa informação, eu recebi a informação que o governo tinha suspendido o pagamento do PIS. Aí eu conversei com algumas pessoas que me disseram que tinham recebido o PIS. Eu falei, não é possível. Eu recebo a informação que o governo federal suspendeu o pagamento do PIS. Algumas pessoas estão dizendo que recebeu, eu fui na Caixa. Eu fui na Caixa Econômica Federal para tirar a minha dúvida. Porque eu não poderia vir aqui gravar um vídeo, falar sobre esse assunto sem ter certeza. Eu fui na Caixa Econômica Federal. Cheguei lá, perguntei para o gerente, afinal, o PIS está liberado ou está suspenso? Informação do gerente da Caixa, a qual eu fui, ali na Avenida Paulista, o PIS está suspenso pelo governo federal. Cara, eu não sei o que está acontecendo com o povo brasileiro. Principalmente com o trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro está com seu salário congelado há mais de 3 anos pelo governo Bolsonaro. Há mais de 3 anos. O governo Bolsonaro suspendeu o pagamento do PIS. Pela primeira vez, desde quando o PIS foi criado, que é um auxílio ao trabalhador, pela primeira vez o PIS é suspenso por um governo federal. Por um governo federal.
O trabalhador, ele está aceitando redução salarial. O Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, o assassino da economia brasileira, eles apresentaram no Congresso e no Senado retiradas de direitos do trabalhador. Não bastasse suspender o pagamento do PIS, e isto não é que ele vai suspender, ele suspendeu. E roubou do trabalhador quase 8 bilhões de reais. 8 bi! O Bolsonaro, o Paulo Guedes e o dono da Caixa roubaram do trabalhador. Porque assim, gente, quando você se apossa de algo que não é seu, é roubo. E o Bolsonaro, e o Paulo Guedes, e o presidente da Caixa estão se apossando de algo que não é deles, é do trabalhador. Ouça, o que me revolta nessa história é que é exatamente os mais pobres, o trabalhador mais pobre, que está sendo penalizado. Está sendo penalizado. Imagina aquele cara que durante a pandemia de 2020 perdeu o seu trabalho e foi mandado embora. Agora, em 2021, ele teria lá um dinheirinho para sacar dele, do trabalhador, o abono salarial, o PIS. E esse trabalhador que perdeu o emprego em 2020, que ganhava até R$ 2.000, não vai poder sacar o seu PIS, porque o governo do Bolsonaro suspendeu o pagamento do PIS, do trabalhador. O camarada que está empregado, que trabalhou em 2020, também contava com esse dinheirinho para colocar as contas ali mais ou menos em dia, também não vai poder sacar esse dinheiro. Cara, tudo aumentando todos os dias. Já falei aqui do preço do combustível, já falei do preço do supermercado, vou falar nos próximos vídeos sobre o aumento absurdo da conta de luz, que inclusive também já falei, mas eu vou falar mais afim só sobre a conta de luz. São tantos aumentos e vem o governo Bolsonaro, esse governo assassino, desgraçado, e simplesmente numa canetada manda suspender o pagamento do PIS. Pergunto, para onde é que vai esse dinheiro do PIS? Eu pergunto para você. Aonde é que o bolsonaro genocida vai investir um dinheiro que não é dele? Um dinheiro que é do trabalhador. É um direito. Um direito adquirido pelo trabalhador. Sabe para que vai ser usado esse dinheiro? Para bancar lá aquela verba partidária de quase 7 bilhões de reais. Para fazer campanha eleitoral para 2022. É de um absurdo inacreditável. Cara, eu não consigo entender o que está passando na cabeça do trabalhador de 2020, de 2021, na cabeça do trabalhador de 2019, que está aceitando tudo calado e de braços cruzados. É de um absurdo assim inacreditável. No momento em que o trabalhador está com a corda no pescoço, no momento em que o trabalhador não sabe mais de onde tirar dinheiro para pagar tantos aumentos, tantas contas, vem o governo e retira desse trabalhador o abono salarial, o PIS, e suspende. Aí eu pergunto, como pode um trabalhador defender esse governo?
Como pode um batedor de cartão, um assalariado, ir para as ruas defender esse governo? Eu pergunto para você, cara. Como é que, cara, a inteligência humana, às vezes ela me enlouquece. Eu fico pensando, às vezes, rapaz, Deus deve ter errado em alguma coisa com o ser humano, porque não é possível, cara. O ser humano, ele é a única espécie viva. O ser humano, ele é a única espécie viva que defende seus exploradores. O bolsolixo genocida está explorando os brasileiros, enriquecendo a sua família, enriquecendo os amiguinhos. E tem muitos brasileiros defendendo isso. Tem muito brasileiro desempregado, passando necessidade, vivendo de caridade, defendendo Bolsonaro. Tem trabalhador que teve o pagamento do PIS agora suspenso. Tem trabalhador com salário congelado há mais de 3 anos defendendo Bolsonaro. Tem trabalhador tendo os seus direitos retirados pelo Bolsonaro defendendo Bolsonaro. Bom, não se pode esperar muito. Não se pode esperar muito. Apagou aquele negocinho aqui. Tem que ligar, né? Tem que ficar aceso aqui o bolsolixo genocida, né? Não se pode esperar muito de um povo, de trabalhadores que aceitaram de braços cruzados, calados, uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria dos mais pobres. Uma reforma da Previdência que deixou de fora os políticos, os militares que também agora são políticos. Foi esse povo que agora aceita a suspensão do PIS calado, que aceita a redução salarial. Esse povo que aceita de boca fechada esse congelamento do salário do trabalhador há mais de 3 anos. Esse povo que aceita esse aumento do salário mínimo, R$100, gente. R$100 em 3 anos, isso é uma vergonha. R$100 em 3 anos. Esse povo aceitou calado, sabe? A reforma da Previdência que deixou de fora os políticos e os militares. Foi esse povo. Eu, sinceramente, às vezes eu acho que estou me cansando de falar, sabe? Porque eu estou chegando à triste conclusão, que o povo brasileiro não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vocês podem ver que eu sou novo ainda. Eu ainda sou novo. Mas eu me lembro de um povo que não aceitava a redução salarial, de um povo que não aceitava que ninguém tirasse seus direitos. Suspender PIS, ninguém nem cogitava porque isso era inaceitável. Mas agora o povo aceita tudo. O povo agora aceita a roubalheira do governo, né? O povo agora aceita a redução salarial, o povo aceita tudo.
E o bolsolixo genocida, junto com Paulo Lixo Guedes, o assassino da economia brasileira, presidente da Caixa Econômica Federal, o lambe-botas de Bolsonaro, para não falar outra coisa, esses caras roubaram do trabalhador quase 8 bilhões de reais. Retiraram do trabalhador o PIS de 2021. E é só um teste. Como o trabalhador está aceitando essa suspensão do PIS calado, pode ter certeza que em 2021 eles vão suspender e vão acabar com o PIS. Porque o bolsolixo genocida quer acabar com o 13º do trabalhador, quer acabar com as férias do trabalhador, quer acabar com PRL, participação de lucro, e o primeiro teste deles é o PIS. Se o povo aceitar de boa a suspensão do PIS, como está aceitando, se preparem que provavelmente o 13º também será suspenso, as férias serão suspensas, o PRL que já tentaram tirar provavelmente também será extinto e o povo vai aceitando tudo calado. Tudo calado. Os bolsonaristas, esses imbecis, só vão enxergar tudo isso que o Bolsonaro está fazendo contra o trabalhador quando o Bolsonaro sair de lá. Aí você vai ver um monte de bolsonaristas falando de reforma da Previdência, um monte de bolsonaristas falando do PIS, de férias, 13º, PRL, aumento salarial, salário mínimo, porque agora você não vê um bolsonarista reclamar de tudo que o Bolsonaro está fazendo contra o trabalhador. Um. Pelo sim ou pelo não, essa é minha opinião, cara. Eu não vou me calar perante as coisas erradas que esse governo está fazendo contra o povo e principalmente contra o trabalhador. O bolsolixo genocida suspendeu o pagamento do PIS do trabalhador. O bolsolixo roubou do trabalhador quase 8 bilhões de reais. E minha pergunta é, quando é que o povo vai se revoltar contra esse governo bandido, ladrão? Até uma próxima.